E aí, pessoal? Chegamos agora no último grupo de direitos individuais e hoje nós iniciamos o estudo do direito à segurança. Isso mesmo, direito à segurança. E aí caiu uma questão muito inteligente numa prova recente que perguntava assim, o que é segurança? Se eu te perguntasse aqui, quando eu falo aqui direito à segurança como direito individual, o que você imagina que seja isso? Direito à segurança. Muitos pensariam, por exemplo, em polícia, em cerca elétrica, ou então um homem de 2 metros ao lado, dependendo da moça, ou do rapaz, não sei a sua opção. Mas direito à segurança aqui não tem muita coisa a ver com segurança pública, que é aquilo que você estaria imaginando. A segurança pública vai ser tratada em outro momento da Constituição, lá nos artigos 144. Aqui, esta segurança diz respeito à chamada segurança jurídica. Isso mesmo. Quando nós dizemos direito à segurança como direito individual, nós falamos de uma chamada segurança jurídica, que é a segurança das relações sociais. São regras estabelecidas no artigo 5º que visam garantir segurança nas relações sociais, não só entre os particulares, mas principalmente entre o particular, entre o indivíduo e o Estado. Seria aqui uma norma de proteção para que as relações sociais fluam da melhor forma possível. São vários dispositivos constitucionais. Arrisco a dizer que aqui nós temos a maior parte de incisos que, dentre todos que nós estudamos, todos os grupos, e que podem vir a cair na sua prova. Então, muita atenção, leitura como sempre contínua, não deixe de ler, tá? Aquilo que eu vou indicar para vocês como pertencente ao direito à segurança. Vamos começar então? Primeiro inciso da nossa leitura, quero que você compartilhe comigo aí, inciso 36. Nós vamos dar uma lida agora no inciso 36, que vai trazer o que nós chamamos de princípio da segurança nas relações jurídicas. Essa questão perguntava exatamente isso, ele trouxe o inciso, e embaixo tinha várias alternativas, perguntando, tá, esse inciso aqui, qual que é o princípio constitucional garantido neste inciso? E você não esquece, o princípio constitucional é o princípio da segurança nas relações jurídicas. Ele seria a raiz de toda a segurança jurídica. Seria o princípio inicial, aquele principal, realmente o que vai embasar as outras normas de segurança jurídica. Vamos dar uma lida então? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Simples. Já caiu em prova o texto constitucional mexido, então você lembra desses 3 institutos: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, que são 3 institutos de segurança jurídica nas relações. E a Constituição está dizendo que uma lei não pode atrapalhar esses 3 institutos. Depois, com mais calma, você pode olhar o conceito destes 3 institutos na Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 6º. A Lei de Introdução ao Código Civil, geralmente ele vem atrelado ao Código Civil antes dele. Você pode dar uma olhada, lá no artigo 6º vai estar classificado, elencado, todos esses 3 institutos aqui. Eles têm um conceito ali naquela Lei de Introdução ao Código Civil que às vezes você pode ler e não entender. Então eu vou trazer aqui de uma forma um pouco mais clara, tentando simplificar ao máximo, o que significa cada um dos 3 institutos. Primeiro, o que é o direito adquirido? Gente, direito adquirido é aquele direito que você já adquiriu. Eu sei, calma. Direito já incorporado. É aquele direito que já faz parte do seu patrimônio. Então, falamos em direito adquirido, aquele direito que você pode dizer que já te pertence. Vamos trazer um exemplo aqui? Imaginemos que você tenha 70 anos, no Brasil hoje, a aposentadoria compulsória aos 70 anos, aí você vai lá, pede aposentadoria e se aposenta aos 70. No outro dia sai uma lei dizendo assim, extra, a aposentadoria no Brasil agora é só com 150 anos de idade. Será que você tem que voltar a trabalhar? É claro que não. E por quê? Porque uma lei não pode prejudicar aquele direito que já foi adquirido. Se você já aposentou, você já adquiriu o direito. Ok? Tranquilo? Segundo instituto, ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele ato jurídico perfeito. Isso mesmo, é um ato acabado. Ato jurídico que já finalizou, que já atingiu seus fins. Então, se pudermos imaginar um ato jurídico perfeito, vamos imaginar um contrato de compra e venda.
Quando você vai comprar uma casa, geralmente você realiza um contrato de compra e venda. Para quê? Para garantir a realização daquele negócio. Mas a transmissão da propriedade de bens imóveis, ela só ocorre com a transmissão do título translativo de propriedade. Ou seja, é o registro que vale. Então, quando você transfere o registro, transferiu propriedade. De forma que aquele contrato de compra e venda perde completamente o seu valor. Então, ato jurídico perfeito seria um contrato de compra e venda que já tenha perdido o seu valor. Aquele contrato de compra e venda que já realizou o seu objetivo, que era garantir o negócio. Então, uma vez garantido o negócio, não pode vir uma lei posterior mudando as condições daquele negócio. Isso seria a ideia de ato jurídico perfeito. E o terceiro instituto, conhecido como coisa julgada. Coisa julgada. E aqui para o nosso direito constitucional, basta você lembrar daquelas sentenças transitadas em julgado. É uma sentença judicial que já chegou ao seu fim, já esgotou já chegou no seu objetivo. Ela não tem como ser recorrida, ok? Então, quando falamos aqui em coisa julgada, estamos falando de uma sentença que não cabe mais recurso. Não quero entrar em discussões do processo civil, não é nossa matéria, tá? Porque eu sei que alguns doutrinadores vão trazer a diferença entre coisa julgada e trânsito em julgado. Mas para nós aqui, basta você lembrar que é a mesma coisa. É aquela sentença judicial que não cabe mais recurso. Beleza? Vimos então, primeiro inciso, que refere-se a este princípio da segurança das relações jurídicas. Ok? Vamos para mais um inciso? O próximo inciso agora vai nos apresentar o chamado princípio do devido processo legal. Eu quero que vocês leiam comigo o inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então nós temos aqui um princípio muito interessante que regula a atuação do Estado. É um dos princípios assim, mais importantes na atuação do Estado diante do particular, exatamente para limitar o seu poder e evitar que ele seja arbitrário. Então, o devido processo legal, se você perceber, ele serve exatamente para evitar que você tenha direitos restringidos à sua própria liberdade, sem antes ter um processo, sem antes ter um momento onde você vai produzir provas, onde você vai exercer o seu direito de defesa. Então, tudo isso está dentro do devido processo legal. Uma informação muito importante. O devido processo legal, ele é garantido tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos. Significa dizer que tanto o processo judicial quanto o administrativo, antes que isso culmine numa restrição de direitos, se faz necessário que exista essa fase do processo, onde você vai discutir o seu direito. A título de exemplo, e eu vou trazer um exemplo bem típico da região aqui do sul do país, principalmente a região do Paraná, Foz do Iguaçu, e como nós estamos aqui em Cascavel, um pouco perto de Foz, né, alguns de nós já experimentamos aqui experiências semelhantes. Não que eu já tenha feito o que eu vou falar, mas eu conheço sempre alguém que já fez. Então olha só, imagine que você vá ao Paraguai, você vai ficar encantado com aqueles preços tudo barato, você resolve trazer 10 notebooks dentro da sua calça. Então você está vindo com os 10 notebooks dentro da calça, escondido, porque você não quer pagar o seu imposto, senão não compensa. Aí quando você está passando, o fiscal da Receita te para e fala: parado, vagabundo, o que tem nas suas calças aí? Fala: que isso, rapaz, estou olhando minhas calças aqui, bora, abre aí. Quando abre, tem 10 notebooks lá. A pergunta que eu faço é: o que vai acontecer com seus notebooks? Tenho certeza que muitos de vocês, se não disseram, pensaram que você perderia os seus notebooks. E eu digo, você não pode perder um direito ou um bem sem antes haver um devido processo legal. Então, naquele momento onde você é flagrado ali na ponte, tentando sonegar o imposto, você não perde os seus bens, mas os seus bens ficarão retidos para uma averiguação posterior. Quando ele é retido, é emitido um auto de apreensão daqueles bens e ali se inicia aquilo que nós chamamos de processo fiscal administrativo ou processo administrativo fiscal. Nesse processo administrativo fiscal é onde será o momento onde será garantido o devido processo legal, onde você terá a oportunidade de demonstrar que você pagou o imposto, exercer a sua defesa, tentar provar que aquele notebook você entrou legalmente, ok? Então, jamais se perde o direito sem antes haver um devido processo legal. Tranquilo?
Então, nós temos aí este inciso muito interessante. E por que o devido processo legal ele é tão importante? O devido processo legal, além de se autossustentar, além de trazer uma perspectiva própria, ele também vai ser fundamento para outros princípios constitucionais que visam trazer segurança jurídica. Nós temos aí o princípio da ampla defesa do contraditório e nós temos aí o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. São dois grupos de princípios que estão atrelados, possuem seu nascedouro, a sua origem no devido processo legal. Questão já trabalhada em prova. Primeiro que nós vamos analisar, ampla defesa e contraditório. Quero que você leia comigo aí o inciso 55, que trata da ampla defesa e do contraditório. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, gente, talvez uma palavrinha aqui que você não tivesse compreendido, os litigantes. Quem são os litigantes? São aqueles que estão discutindo, que estão brigando, que estão em litígio, ok? Então, a Constituição diz que aos litigantes é garantido contraditório e ampla defesa. O que é contraditório e ampla defesa? Contraditório é o direito que você tem de contradizer. Alguém olhou para você e disse, você é ladrão. Você tem o direito de dizer, não sou ladrão. Isso é contraditório. Ampla defesa. Ampla defesa é o direito que você tem de utilizar-se todos os meios possíveis em direito para se defender. Então, você pode utilizar uma gravação, você pode utilizar uma prova testemunhal, você pode utilizar uma prova documental, não importa. Você pode utilizar todos os meios admitidos no direito brasileiro para se defender. Tranquilo? Então, isso é contraditório e ampla defesa. Detalhes interessantes. Contraditório e ampla defesa, bem como nós já vimos devido ao processo legal, ele é garantido tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos. Questão importante. Com uma peculiaridade. Nem todos os processos administrativos vão ter o contraditório e ampla defesa. E essa peculiaridade interessante, porque já foi cobrada em prova. Quais são os processos administrativos em que não existe contraditório e ampla defesa? Listo para vocês agora. Primeiro processo administrativo que não tem contraditório e ampla defesa é o inquérito policial. Isso mesmo. Inquérito policial é um procedimento administrativo que não tem contraditório e ampla defesa. Inquérito policial, ele não tem como fim a punição de uma pessoa. Ele é uma fase do processo perfeitamente dispensável. Você já deve ter estudado esse processo penal, quem já estudou essa matéria. Então, o inquérito da polícia, ele é simplesmente uma fase investigatória que vai embasar a criação do processo pelo Ministério Público. Então, inquérito policial não tem contraditório para defesa. Então, é muito comum as pessoas às vezes reclamarem, eu estou respondendo um inquérito na polícia, mas nem me chamaram, vou pedir nulidade. Não tem nulidade, você não é obrigado a ser chamado. Por quê? Porque você não precisa exercer contraditório para defesa. Tranquilo? Ainda não existe contraditório e ampla defesa nos inquéritos civis. Então, todos os inquéritos civis são investigações de âmbito civil, não possuem contraditório e ampla defesa. E não existe contraditório e ampla defesa numa espécie de sindicância chamada de sindicância investigativa. Quem já estudou direito administrativo já deve ter estudado o procedimento administrativo disciplinar, que é o procedimento para apuração de faltas disciplinares dos agentes públicos, dos servidores públicos. Daqui a uns dias vocês estarão sujeitos a algumas normas que regulam isso. Quem for na esfera federal, lê 8.112 e lá possui regulação do processo administrativo disciplinar. Para se apurar a responsabilidade do servidor, existem vários instrumentos. Existe o processo administrativo disciplinar em si, existe a sindicância acusatória e existe a chamada sindicância investigativa. Pois bem, a sindicância investigativa não precisa de contraditório para defesa, porque, como o próprio nome diz, ela é uma mera investigação. Ela não visa punir ninguém. Diferentemente, ocorre no PAD e na sindicância acusatória. Nessas duas, como são medidas que visam atingir uma punição no final, certamente existe o direito ao contraditório e ampla defesa. Ok? Aproveito a oportunidade em que estamos tocando nesse tema para falar para vocês da importância da súmula vinculante número
5, que esta eu faço questão de ler com vocês. Súmula vinculante número 5, produzida pelo Supremo Tribunal Federal, que é de leitura obrigatória para concurso público. Já caiu várias vezes em prova, está até um tempo sem cair, mas é sempre uma questão interessante. Olha o que diz a súmula vinculante. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. A interpretação dessa súmula tem que ter muito cuidado. Por quê? Parece na leitura que não seria necessário defesa em processo administrativo disciplinar. E isso já foi cobrado em prova dessa forma. Tipo, não precisa mais defesa em processo administrativo disciplinar. Mas não é isso que a súmula quer dizer. O que a súmula vinculante número 5 quis dizer é que não precisa que a defesa seja feita por meio de advogado. Ela não tirou o direito de ampla defesa e contraditório. Esse direito permanece. Você tem direito a ampla defesa e contraditório, mas ele não precisa ser por meio de advogado. Ok? Então essa é a melhor interpretação para a súmula vinculante número 5, que já foi cobrada em prova. Tranquilo? Sugiro ainda a leitura de outras súmulas vinculantes, como a súmula vinculante número 3, a súmula vinculante número 14 e a súmula vinculante número 21. São estas súmulas que, de alguma forma, elas possuem alguma informação atrelada ao princípio do contraditório e ampla defesa. Fica a sugestão para que depois vocês leiam em casa. Geralmente essas súmulas vinculantes, quando caem em prova, elas caem a literalidade do seu texto com alguma alteração. Então é só prestar atenção que você não vai errar a questão em prova. Tranquilo? Vimos então ampla defesa e contraditório e agora vamos ver outro princípio que decorre do devido processo legal, que é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Gente, poderia dizer como tenho feito com os outros incisos. Gente, vamos ler o inciso tal, mas proporcionalidade e razoabilidade não tem endereço na Constituição Federal. Isso mesmo. Proporcionalidade e razoabilidade são princípios constitucionais implícitos. Isso mesmo. Questão já cobrada em prova. Proporcionalidade e razoabilidade não possui previsão expressa na Constituição, mas decorre da própria interpretação constitucional. Recentemente, uma banca de concurso muito reconhecida trouxe a seguinte questão em prova. Falou assim, vem cá, proporcionalidade e razoabilidade não está expressamente na Constituição, mas decorre do princípio da... E aí trouxe vários princípios, dentre os princípios, devido ao processo legal. Então, devido ao processo legal, está atrelado como a base, como a raiz da proporcionalidade e razoabilidade. Você fala, Daniel, você explicou, mas eu não sei ainda o que é proporcionalidade e razoabilidade. Muita calma. O que é proporcionalidade e razoabilidade? Alguns autores tratam eles de forma separada, outros autores trabalham como se fosse uma coisa só, né? E para facilitar a sua compreensão, vamos analisá-lo como sendo uma coisa só. Não é relevante essa separação. O contexto de proporcionalidade e razoabilidade tem a ver com a adequação, com a necessidade. É como se fosse uma escala de ponderação para a adoção de medidas. Daniel, entendi nada que você falou. Então, imaginemos o Estado atuando para fazer alguma coisa contra você, por exemplo, te punindo. A punição do Estado, ela tem que ser uma punição proporcional à infração cometida. Proporcional e razoável. E para se entender proporcional e razoável, eu tenho que me remeter a esses elementos. Primeiro, é necessária essa punição? Segundo, esta punição é adequada à infração cometida? Isso é o que eu digo que seria uma ponderação. A aplicação da proporcionalidade e razoabilidade, ela atua diretamente na medição de ações feitas pelo Estado. Então, a título de exemplo, eu posso trazer a seguinte situação. Imaginemos um fiscal da vigilância sanitária chega no supermercado e quando ele se depara, é aqueles fiscais bem chatos, Sherlock Holmes, com uma lupa, olhando data de validade de cada produto. Quando ele chega nas gôndolas de Danoninho, ele vê um Danoninho solto com a data de validade vencida um dia. Ele, imediatamente, ele dá 2 tiros para cima, manda todo mundo se deitar no chão, prende o gerente da loja, fecha as portas e fala, todo mundo está preso aqui agora. Aí eu pergunto, a medida adotada por este fiscal, diante da infração cometida, ela é proporcional? Ela é razoável? Lógico que não. Não é proporcional e razoável porque seria necessário você dar 2 tiros, prender todo mundo por causa de um chambinho vencido
Um dia de validade vencida? É lógico que não. Tem gente que até come com data de validade vencida, né? Tem uns colegas meus assim, pão duro, que não quer gastar com chambinho com a data de validade melhor, vão no dia de promoção lá e pega aquele descontão bom, já com o produto vai vencer no mesmo dia e ainda come uma semana. Então não faz mal não, né? Tem gente que faz isso aí. É razoável você cometer esse tipo de ação por parte do Estado por conta de uma pequena infração? Lógico que não. Então, proporcionalidade e razoabilidade vai atacar exatamente na ponderação dessas medidas. Tranquilo? Mais um princípio interessante, também decorre, né, desse conceito de segurança jurídica. Nós temos aqui a chamada inadmissibilidade de provas ilícitas. Gostaria aí que você lesse comigo, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Perceba que a Constituição Federal, ela trata esse tema sem qualquer ressalva, sem qualquer exceção, de forma absoluta. É inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Este tema é um tema que tem uma certa incidência em prova, porque ele possui uma decorrência, um desdobramento na área da jurisprudência e da doutrina, que é muito relevante com questões lindas em prova. Por que a nossa Constituição diz que é inadmissível prova ilícita no processo? Porque, havendo prova ilícita no processo, esta prova ela produz a nulidade do processo. É por isso que ela é inadmissível. Exatamente para se garantir a perfeição do processo, se garantir a lisura do processo. Por essa forma, a Constituição proibiu e vedou a existência de provas ilícitas no processo. Tranquilo? Esta compreensão absoluta decorre da interpretação de uma teoria norte-americana que traz os efeitos de uma prova ilícita no processo. E qual que seria o nome desta teoria? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Fala, professor, você mudou de matéria, biologia agora? Não tem nada a ver com biologia, isso aqui é direito puro. Teoria dos frutos da árvore envenenada diz o seguinte, que se a árvore está envenenada, os frutos também são. Logo, nós teríamos uma situação de ilicitude por derivação. Toda prova ou tudo no processo que deriva de uma prova ilícita também é ilícito. Então é desta forma que a Constituição encarou. De forma absoluta, não se admite provas ilícitas no processo. Tranquilo? Ocorre que, apesar da Constituição Federal trazer isso de forma expressa, sem qualquer ressalva, com base nesta teoria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem tratado a aplicação dessa teoria no direito brasileiro com mais parcimônia, com mais tranquilidade. Ou seja, existe uma mitigação, existe uma diminuição dos efeitos dessa teoria no direito brasileiro. De forma que é possível afirmar, diante de um caso concreto, que nem tudo está perdido quando eu encontro uma prova ilícita no processo. Se nós fôssemos seguir o que está na Constituição, achamos uma prova ilícita, está tudo morto. Tudo que veio da prova ilícita está perdido. Agora imagine, na situação do direito brasileiro, um processo que dure uma média de 20 anos, existem vários processos que duram 20 anos no Brasil, e lá no início, no primeiro ano, tivesse produzido uma prova ilícita. Imagina depois de 20 anos alguém descobrir que aquela prova é ilícita, vai perder 20 anos de trabalho? Por causa disso, para que não trouxesse grandes problemas para a aplicação da jurisdição no direito brasileiro, o STF passou a adotar essa teoria de forma moderada. Isso significa que, apesar da Constituição dizer que as provas ilícitas são inadmissíveis, é possível que você aproveite um processo, mesmo ele tendo provas ilícitas. E como é que o STF acha que isso é possível? Ele diz que, se você encontrar uma prova ilícita no processo, a primeira ação que você tem que ter é tirar essa prova ilícita do processo. A prova ilícita se joga fora. E aí você olha para aquele processo para ver se ele vai ficar em pé. Como ficar em pé? Às vezes existem outras 50 provas que provavam a mesma coisa daquela prova ilícita. Ora, se eu tenho outras 50 provas provando a mesma coisa da prova ilícita, aquela prova ilícita não faz diferença para mim. Então eu não preciso jogar o processo fora. Tranquilo?
Então, essa seria a forma melhor de se aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Outro detalhe também, diante dessa interpretação mais moderada, diz respeito da possibilidade de admissão de uma prova ilícita. O STF já sinalizou nesse sentido a possibilidade de uma forma de admissão de prova ilícita no direito brasileiro. Aqui, eu não estou aproveitando o processo, estou aproveitando a própria prova ilícita em favor da pessoa que a produziu. E que circunstância seria admitido? O STF diz que é possível a aceitação de uma prova ilícita no processo se esta prova for obtida em legítima defesa. Isso mesmo. Uma prova produzida em legítima defesa, ainda que ilícita, ela pode ser aceita no processo, sem contaminá-lo, sem torná-lo nulo. Isso já foi fruto de decisão no Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Então nós temos aqui, algumas peculiaridades deste princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Eu só chamo a sua atenção para um detalhe. A partir de agora nós vamos enfrentar várias questões jurisprudenciais. Então você tem que ter cuidado na sua prova. Cuidado com o quê? Às vezes na sua prova ele vai cobrar o texto da Constituição. Então se cair na tua prova assim, são inadmissíveis no direito brasileiro as provas obtidas por meios ilícitos, certo ou errado? Ora, certíssimo. E por que certíssimo? Porque isso está escrito na Constituição. Ok? Mas se a banca trouxer uma historinha, criar um contexto diferenciado, e você tem que perceber como concurseiro, tentando te induzir a raciocinar na possibilidade de provas ilícitas, aí você tem que responder segundo a jurisprudência. Então, uma vez que é uma questão assim na prova, você olha, são inadmissíveis em qualquer jeito, de qualquer forma, as provas ilícitas no direito brasileiro. Veja que ele te provocou aqui. Veja que a questão ela provoca você para um conhecimento além do texto constitucional. Porque quando a prova quer saber o que está na Constituição, ou ele diz segundo a Constituição, ou ele repete o que está escrito na Constituição. Mas se a questão da prova quiser saber o que está na jurisprudência e na doutrina, você tem que responder segundo a jurisprudência e a doutrina. Ficou claro? Então, muito cuidado com essa discussão. Inclusive com o nome dessa teoria, teoria dos frutos da árvore envenenada, também já foi cobrado em prova. Beleza? Então aqui a gente encerra mais um princípio de segurança jurídica. Até mais!